Gente, isso é só uma apresentação que a gente tem aqui do Efeito Consciência, que é a empresa que eu tenho com a minha esposa, com a Paula Novelino. Hoje a gente está nesse ramo aí de autoconhecimento, eu já estou há 7 anos, né? Mas hoje a gente está com foco. Eu continuo com foco nas pessoas, né? Mas a gente está dando um gás para entrar em empresas, porque hoje tem um movimento a nível mundial aí de levar isso mais para as empresas, principalmente depois da pandemia, né? Porque muita gente teve problemas emocionais, né, de ansiedade, estresse, burnout, e todos nós aqui temos algum envolvimento com algum tipo de empresa, ou como clientes, ou como trabalhadores, ou funcionários, né? Então, a gente tem algum tipo de relação. Então, o ser humano ele está sempre vinculado a algum tipo de empresa. Então, a gente resolveu também ter uma entrada de um formato diferente. Então, eu falo hoje no digital, eu estou muito ligado para a pessoa física, por isso que a gente está aqui. E no orgânico, que eu falo no corpo a corpo, agora que pode ter corpo a corpo de novo, né? Não está do lado de lockdown. Então, eu tenho atacado as empresas através de palestras. Comecei até essa semana já dando uma palestra aí para um grande parceiro meu e já estou com algumas palestras fechadas, palestras também igual essa aula que eu estou dando gratuita, com um danado de um conteúdo, mas justamente para estar mostrando meu trabalho, levando meu trabalho para essas pessoas. E eu sei que no fluxo do dar e receber do universo, a gente sempre vai ter em troca aí algum retorno. Então é um processo normal que a gente tem que passar. E o meu objetivo é justamente, em vez de estar entregando conteúdos em live, em Instagram, que fica lá 6, 5, 7 pessoas, dependendo do número que ele vai entregar, porque ele não mostra nem para as pessoas que te seguem. Então, eu prefiro fazer uma propaganda orgânica, trazer as pessoas para uma plataforma onde eu possa projetar a tela, trazer uma projeção, que é muito mais a minha bagagem de trazer o conhecimento. E, e eu quero começar a fomentar isso de uma forma melhor. Pego um cadastro de todo mundo na inscrição, não minto, tem um e-mail lá. Através desse e-mail, eu posso oferecer outras aulas, né, gratuitas para as pessoas, porque eu já tenho um contato delas e vou criando uma rede que eu não dependo de algoritmo de nenhuma rede social. Que o algoritmo da rede social ele é injusto pra caramba. Quem me conhece e me segue sabe que eu tenho 8 mil seguidores lá, 7.900 e alguma coisa. Sabe para quantas pessoas eles entregam um feed meu de um carrossel? 30 pessoas. Meu Stories entrega para 60 pessoas. De vez em quando um Reels cai na graça e entrega para 5 mil. Mas então, assim, é um conteúdo muito injusto, é um trabalho muito grande que a gente gasta, então eu prefiro ir galgando aqui, ó, com 4 pessoas, que a Cássia depois vai contar para uma amiga, que a Marta vai contar para uma amiga, que a Tamires vai contar para uma amiga, e na próxima aula tem 8, e depois tem um 16, e assim a gente vai no boca a boca online, aumentando o crescimento e levando, porque se o conteúdo for relevante, vai passar isso para as pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, até para não. Deixa eu botar aqui no slide. Então, gente, para quem não me conhece aí, né, as meninas já me conhecem, mas para a Karine está chegando aí, meu nome é Fabiano Carvalho, estou há 7 anos aí nesse ramo de autoconhecimento, mas tenho uma bagagem executiva de 11 anos anterior a isso, e isso me fez ter ascensões de carreira muito fortes, muito altas, mas frustrações pessoais muito grandes, que foi o que me levou nesse autoconhecimento, resumindo a história aqui, e a partir desse autoconhecimento, nessa busca, você mergulha trazendo muito as suas questões de sombra. Convivo com as minhas sombras até hoje, vira e mexe, aparece uma aí que não estava reconhecida, e a gente vai se trabalhando e mergulhando. Eu gosto de dizer que é um mergulho até o infinito, porque eu não sei quando que acaba. Nessa vida eu tenho certeza que não acaba. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente mergulha, mais a gente vai aprendendo. E repetição sempre é bom, né? A Tamires já fez curso comigo, a Marta já fez sessão comigo, a Cássia já fez sessão comigo, acompanha nesse processo todo de estar buscando o autoconhecimento. E eu sempre trago vertentes de explicação, então alguma coisa que pode parecer repetitivo, mas vocês vão ver que não vai ser tanto, porque se eu já dei essa aula aqui tem 2 meses, por um grupo de um curso pago de uma ex-aluna minha, e eu dei como bônus, ela me pediu para dar como bônus, e hoje eu já vou entregar diferente. O conteúdo, os slides podem ser parecidos, mas o conteúdo já vai ter um pouco a pegada diferente, porque eu venho caminhando nisso aí, eu venho usando, venho aplicando mais coisas e as coisas vão fluindo nesse formato. Então, é um dos exercícios que eu vou deixar para vocês no final, vai ter exercício para casa, tá? E depois vou até pedir para quem tiver aqui, lá, um dia eu vou deixar uma caixinha aí lá no meu Stories, vocês vão comentar sobre a aula, os insights que teve do resultado para casa,
Vai ter um para casa, e aí é legal, porque eu sei que vocês estão sempre lá comentando. Cara, você não responde as caixinhas lá, porque eu vou responder aqui, tá? O objetivo daquelas caixinhas das crenças limitantes era aqui, e é a hora que vocês vão poder perguntar, tá? Perguntar outras coisas também, tudo bem? Então vamos lá. Então, crenças limitantes do nosso cotidiano. Quero começar com isso aqui, depois eu trago o conceito de crença limitante. Então, assim, a própria palavra já traz é tudo que limita a gente, né? É que traz limitação. E eu quero trazer algumas que são os jargões bem comuns que as pessoas utilizam no dia a dia e que podem estar bloqueando a gente em algum sentido, tá? A primeira é o não merecimento. Eu não mereço isso. Tanto por bom quanto por ruim. Lembra? Acontece uma desgraça na sua vida, assim, Deus, eu não mereço isso. Faço bem para todo mundo e eu não mereço isso. Vou explicar aqui porque acontece. E as coisas boas também, que às vezes vem uma quantidade de coisa boa pra gente, a gente fala, nossa, eu não sou merecedor disso. O que que eu fiz para merecer tanta coisa boa disso? Então essa aqui cabe para os dois lados, positivo e negativo. Não sou bom nisso. Aquela coisa que você pega e fala, não sou bom nisso. E aí você já tem uma coisa incumbida, que às vezes até um talento seu que está ofuscado lá dentro, que está sem lapidação, e aí você fala que não é bom nisso. Uma outra que é muito comum também, não posso errar. Você não pode errar. Você já viu, às vezes, acontece muito. Eu não sei se é porque eu sou pai agora de criança pequena, então eu reparo muito nessas coisas, mas eu vou lembrando de pais que a criança às vezes esbarrou num copo sem querer de água e caiu, e toma um esporro, se não toma um tabefe. Por quê? Com o conceito de que não pode errar. E aí esse conceito vai crescendo na cabeça, né, dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente, e não existe perfeição, pelo menos não nessa Terra aqui, nesse planeta, né? Aqui é o plano justamente da dualidade, do bem e do mal, né, do bom e do ruim. Então, o errar ele faz parte do acerto, do erro, dos polos, da polaridade. Então, a gente precisa trazer alguns entendimentos que essas crenças aqui atrapalham muito no dia a dia. Não preciso mudar porque assim está bom. Aquela crença que traz pro acomodamento. Não dá nada não, assim tá bom. Time que tá jogando, que tá ganhando, não se mexe, né? Tem esse ditado. É o mesmo time. Aí muda o adversário, não mexe. Vai perder. Uma hora vai perder, porque tá mudando, né? As coisas mudam o tempo todo e eu quero trazer esse conceito também, porque as crenças também, elas podem mudar. Não tem a mesma sorte que os outros. O outro sempre tem mais sorte do que eu. Eu não tenho sorte. E aí, o que que é sorte? Né? Sorte, no meu conceito, é uma oportunidade vinculada a um trabalho árduo de lapidar seus talentos, de estar. Então, você vai estar no lugar certo na hora certa, mas sabendo aproveitar aquele lugar certo na hora certa. Muita gente não sabe aproveitar. Né? Então, a gente tem vários exemplos aí. Não preciso nem falar, porque eu sempre escutei isso e nunca pesquisei. Um dia eu fui no Google e pesquisei. Ganhadores de Mega Sena no mundo inteiro. Você sabe qual que é a estatística? Que mais de 90% perde tudo. Tudo. Fica quebrado. E a gente não imagina o que é isso. Por quê? Porque tem a sorte, mas não está preparado para ter essa sorte. Né? Então, o que adianta ter a sorte? De novo, eu caio na polaridade aí. Nunca vou chegar a esse nível. A gente sempre se comparando, uma crença de comparação. Né? A gente sempre se comparando com algo que está fora da gente, nunca com algo que está dentro da gente. Então, é uma crença que atrapalha bastante no nosso cotidiano. Não tenho tempo ou dinheiro para nada. Tudo muito contado. Meu tempo é contado, meu dinheiro é contado, não tem tempo para nada, não tem dinheiro para nada. Tá sempre achando que o mundo conspira contra e aí flui desse formato. Então aqui eu trouxe um pouquinho de crenças que pode aparentemente no nosso cotidiano parecer que a gente não tem, mas que se a gente for buscar ações nossas que estão travando a nossa vida, essas crenças vão estar por trás, tá? Então a gente precisa entender. Tem mais um monte, tá? Mas eu quis trazer só uns conceitos, eu não gosto nem de trazer muito regrinha de certeira de crença, porque as crenças são um emaranhado de coisas e elas se completam. Então não é uma crença que vai destravar tudo na vida. São várias crenças que destravam uma área, são várias outras crenças que destravam a outra. Elas se reconstroem, elas, né, se ressignificam. Então a gente precisa estar sempre voltando e revisitando para ver se aquilo realmente está combatido ou não e se eu conseguir mudar de patamar num processo. Então o que são crenças? Então crenças, elas são, na verdade, ideias generalizadas sobre um tema, tá? Então pega assim, tudo quanto é ideia generalizada sobre um tema. O que é generalizada?
Vocês sabem o que é generalizada? Generalizada é aquela coisa que, ó, eu generalizei. Eu não tenho uma coisa específica. Eu exagero ela sobre um tema, tá? E elas se organizam na nossa percepção e definem o nosso comportamento. Então, elas entram lá no nosso inconsciente, se armazenam lá, e qualquer input externo que vem através dos nossos 5 sentidos, que acionam ela, elas liberam uma química no nosso corpo que cria um comportamento, cria uma emoção, e essa emoção dispara uma ação nossa, que é um comportamento, e traz esse comportamento. Muitas vezes totalmente inconsciente, por isso que a gente não sabe, por isso que a gente chama de limitante, por isso que a gente trava em alguma coisa, por isso que a gente faz, às vezes, numa situação e não tem o retorno, porque está travado, essa questão ali inconsciente. Além disso, ela também define como avaliamos os resultados e os comportamentos que temos sobre o tema, tá? Sobre qualquer tema. Então, qualquer resultado, que é o que eu estava falando aqui agora, que a gente tenha sobre qualquer tema, também é vinculado a essas crenças limitantes, tá? Então, a crença é identificada através de sua função e não de seu conteúdo, tá? Então, é a função que ela exerce, o que ela traz para o nosso comportamento. Por isso que eu não gosto de dar receita de bolo, porque uma daquelas crenças que eu trouxe ali no início, para Tamires, pode travar de uma forma, para Marta pode travar de outra forma. Elas não travam da mesma forma, tá? Por quê? Porque elas carregam uma função que não é o conteúdo, porque o conteúdo ali é o mesmo para todo mundo, mas a função não, o resultado que ela traz não, tá? Então a crença ela não deve ser identificada pelo que a pessoa diz, e sim pelas suas atitudes, tá? Porque às vezes eu falo alguma coisa, mas eu ajo de uma forma diferente. Vocês já viram que alguém falar alguma coisa e agir de uma igualzinho ou agir diferente? Tem as duas situações. Eu já cansei de ver gente falar assim: "Ah, eu sou assim", e age de outra forma. Por quê? Porque inconscientemente a crença induz ele a agir, a ter ação, aquele comportamento diferente. Então é muito claro para a gente deixar. Por isso que eu falo que o princípio básico para a gente identificar as crenças não é só ir para uma terapia, não é só ir fazer uma sessão ou buscar autoconhecimento, é autoobservação. Se eu começo a me observar esses meus comportamentos, eu começo a identificar a crença. Eu acho que os maiores resultados que eu estou tendo nas sessões que eu estou aplicando agora, no formato de mentoria, é essa autoobservação aplicada. Porque eu faço as pessoas se auto-observarem, eu dou carta branca para elas me mandarem mensagem. Quem abusa de mensagem comigo, que eu falo assim, que eu posso até ficar, eu falo assim, eu vou ficar irritado se você mandar muita, mas eu vou ficar irritado se você não mandar nada. Então, assim, quem manda muito tem resultados muito rápidos. Rápidos, assim, porque tem sites, começa o quê? Trabalhar a auto-observação. A gente não tem aqueles ciclos que são negativos pra gente? A auto-observação, você passa a ter um ciclo positivo para você. Você começa a se notar, você começa a se revisitar. E aí, na hora que você capta isso, ajuda demais no seu dia a dia, tá? Então, a trazer tudo. Então, por definição, toda crença é limitante. Sabe por que é limitante? A gente fala assim, a crença limitante é só aquela que limita a gente em alguma situação. Não. Pois se a ideia é generalizada sobre algo, logo ela limita a nossa percepção de mundo. Olha como é que vocês vão concordar comigo. Isso aqui eu trouxe da filosofia, tá? Eu não tinha esse conceito claro na minha cabeça que toda crença é limitante. Por quê? Porque mesmo a crença sendo positiva, ela é limitante. Ela é limitante para aquela coisa que me traz um comportamento positivo. Por quê? Porque ela só vai ser ilimitada, com uma crença ilimitada, se eu estiver completamente conectado ao todo. Só que aqui no plano material, eu não estou preparado para entender. Alguém entende o que é Deus aqui? Sabe explicar o que é Deus? Qualquer um vai trazer conceito aqui. Liga o áudio, pode ligar aí, Cássio. É a fonte de energia universal. Tudo bem, Deus mas você seria. concorda comigo que. Então, mas você concorda comigo que isso é limitado? Não estou dizendo que está errado, tá? Estou dizendo que é Hum, limitado. Você está entendendo? Se eu for pegar o conceito que traz lá do hermetismo, é o todo. É incognoscível, é inexplicável. E a mente humana, para ela poder entender as coisas, ela precisa tirar coisa. Para eu te Deus é explicar tudo que que é, minha né? blusa. Independente de. Exatamente, você está entendendo? Então, Hum. qualquer explicação que a gente for pegar aqui, todas vão estar certas, mas todas são limitadas. Então, por isso que toda crença é limitante. Porque, mesmo ela sendo positiva, ela é limitada naquele positivo. E as coisas são muito mais abrangentes, tá? Isso aí já é coisa nova que eu estou trazendo dos meus aprendizados filosóficos.
Então, a filosofia me ajudou muito nesse processo de entendimento de alguns pormenores. E que antes eu chamava de crença limitante a negativa. E crenças podem ser positivas. Não, todas são limitantes, tá? Inclusive as positivas. E eu vou falar de negativas e positivas. Tudo bem até aqui? Alana, você entrou agora, tá pegando? Já tem tempo que você estava aí? Karina, que eu não estou te vendo, você tá por aí? Que a Karina eu não Tô consigo nem sim. ver o quadradinho dela. Tá bom. Então vamos lá, vamos para frente aqui. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Friedrich Nietzsche. Então, esse filósofo alemão aqui, ele traz essa frase porque é justamente um pouco do que eu estava falando. A gente não tem um fato eterno. Tudo que a gente tem de conhecimento hoje, científico ou não, e por mais que as viagens do autoconhecimento que a gente traz, né, que vem desse mergulho para dentro, igual eu busco muita coisa no hermetismo, lá do Egito Antigo, estudo algumas coisas até mais antigas para poder entender, esses fatos não são eternos, porque a gente não sabe. O eterno é tentar explicar esse Deus, esse todo, essa situação que é incognoscível, é inexplicável. Então, a gente precisa entender que tudo é mutável, que tudo há possibilidade de mudar. E as verdades, elas não são absolutas. Um dia, a Terra foi quadrada. Ponto. Até que alguém navegou e viu que não era. Hoje, tem limitações que a própria ciência impõe, que ela só impõe porque ela não conseguiu ainda enxergar e comprovar algo que algumas pessoas já falam. Então, esse processo ele vai mudando e as coisas estão mudando muito rápido, né? Agora, principalmente depois da pandemia e com a mudança de era, não é uma coincidência, né? Uma sincronicidade, isso tudo que está acontecendo, que as coisas vão ficar tão aceleradas que a gente vai começar a ver essas mudanças muito mais rápido. Então, a gente tem que estar preparados para elas. E a gente tem que começar a destravar essas crenças que antes a gente demorava um monte de sessão terapêutica para fazer, rápido. Por isso que a nossa autopercepção, quem já acordou, quem está com nível de consciência mais aflorado, vai começar a lapidar essas crenças, olhar para essas crenças e bloqueios com mais facilidade. E pelo menos é o que eu estou vendo. E a gente vai nesse processo de evolução. E, gente, ele não é simples. Eu estou expandindo minha consciência aqui, estou limpando minhas crenças limitantes, está tudo florinho, fluindo na minha vida. Não. Altos e baixos vão acontecer o tempo todo. A gente precisa entender e ter clareza que esses baixos fazem parte do processo. E se eles estão vindo para mim, eu estou atraindo eles para vocês. Eu falo até um pouquinho de lei da atração aqui no meio da apresentação. Vamos lá. E aí eu quero trazer o conceito do ego, tá? Por que eu vou falar do ego? Porque vocês vão ver como que as crenças limitantes, elas alimentam o nosso ego, tá? Como essas crenças limitantes negativas, né, agora com o conceito, elas alimentam o nosso ego. E elas fazem com que a gente fique mais pro lado do ego, e o caminho é a gente entender essas diretrizes, entender os pormenores que tem na nossa formação, tá? Principalmente na nossa formação, que não é só física, material, para a gente poder trazer isso à tona. Tá? Então, o ego, ele traz muito a questão do ser. Tá? Ego, muita gente, a gente tem um negócio do egoísmo, né? E ligar o egoísmo ao ego. Tá? Ego é todo ser humano, é o eu, o eu. O problema é que ele pode ser sadio ou ele pode ser doente. E aí os elementos que compõem o ego são os níveis de crenças, tá? E esses níveis de crenças, de novo, quando eu falo de níveis de crença, podem ser positivas e negativas que a gente carrega, tá? Esses níveis de crença, eles são divididos em 4 níveis, 4 elementos que eu posso chamar principais, tá? O primeiro elemento que ele é dividido é o que vem na nossa genética. É tudo que a gente herda dos nossos pais, dos nossos antepassados, né, que vai passando de geração para geração e que vem abordado, entranhado na nossa genética. Aquelas características comportamentais que meu bisavô tinha, meu avô tinha, meu pai tinha, e eu herdo, e eu tenho. Aquele comportamento que já vem, isso vem no meu gênio. Tá? Então, são crenças que uma técnica muito poderosa de limpar esse tipo de crença é a constelação familiar. Ajuda demais a limpar esse tipo de crença. Segundo, as crenças vindas diretamente dos nossos pais. Tá? Essas crenças, também a constelação ajuda bastante. Todas as técnicas, tá? Que, terapias convencionais, tudo ajuda. Tá? Mas eu falo aquelas que têm mais um feitio ligado diretamente a esse tipo de crença. Essa dos nossos pais, elas estão muito ligadas ao que a gente recebe diretamente da nossa criação, da nossa formação, principalmente do 0 aos 7 anos. E na pré-adolescência também, do 7 ao 14. Tá? Mas principalmente do 0 ao 7. Porque o quê? A criança está ali o quê?
mergulhada nos pais. Quando eu falo os pais, gente, pode ser tio, primo, tudo que mora junto, que às vezes conviveu junto, tá? Mas que cresceu junto ali. Não é só que encontrava final de semana, mas que cresceu no dia a dia, porque tem famílias e famílias, né? Aqui eu tô falando dos pais, mas aquela coisa de estar muito junto ali, muito perto, e ter esse crescimento e toda essa influência, tá? A terceira é a nossa cultura. Tudo que está no nosso entorno, igrejas, clubes, escolas, todo o ambiente que a gente frequenta, a cultura do nosso país. Olha aqui as diferentes crenças que a gente tem no mundo. Vai lá para... Eu que morei lá na África. Lá, 40% da população da cidade que eu morei era muçulmana. Então, eu convivia muito com a galera lá de burca, né? Tinha lá o horário lá como é que chama? Das mesquitas, e a galera parava lá e fazia lá na posição da mesquita lá, que tem que fazer lá, a posição num certo horário. Então, isso é crença, né? Lá no Japão tem seu estilo de crença, na China tem, na Alemanha tem, cada um carrega a sua cultura ali, com seus processos culturais que influenciam. E a gente aqui no Brasil também tem, nas cidades tem, especificamente. Então, a gente carrega isso na cultura também. E, por último, o nosso arcaico, que a grande quantidade de crenças que a gente carrega vem nesse arcaico. E esse arcaico é tudo que é registrado em nós, mesmo antes da gente nascer. Então, eu gosto de trazer essa explicação aqui, sem ficar falando muito em outras vidas, tá? De um formato muito existencial. Imagina crianças gêmeas. Estão lá na barriga da mãe, foram fecundadas juntas, estão lá recebendo tudo que a mãe recebe para um, que a mãe recebe, passa para os dois, beleza? Eles nascem, convivem na mesma família, têm a mesma genética, porque veio da mesma genética, tem a mesma cultura, porque está na mesma cultura. O que difere essas crianças? O arcaico deles, que é uma coisa que cada um já vem. E a forma deles absorverem tudo que vem da genética, tudo que vem da cultura e tudo que vem dos pais, passa por esse arcaico, que esse arcaico já veio, tá? Então, é um nível de crença que eu considero, não vou falar que é mais importante, todos os níveis têm a sua parcela, mas a grande maioria das crenças, quando a gente mergulha no arcaico, liberam, inclusive, crenças culturais, crenças dos pais ou crenças genéticas, tá? Isso falando de experiência de atendimento. Por quê? Porque elas que são a raiz de ter atraído, às vezes, aquela dos pais, foi atraído ali do 0 ao 7. Se eu já tinha uma crença que já vinha do meu arcaico, e ela atraiu uma situação ali do 0 a 7 anos, que me fez criar uma crença em cima que vem dos meus pais, na hora que eu limpo essa do arcaico, eu limpo essa dos meus pais. Então, automaticamente ela sustenta, tá? Não é uma regra também, tem os seus formatos, mas é um padrão muito notório que eu vejo de quantidade de bloqueios que tem, de arcaico, que são liberados, e as outras vêm aí, inclusive ajudam a liberar em quem está no entorno, tá? Porque quando você começa a mudar internamente dentro de você, o seu entorno começa a mudar também, tá? Porque a gente tem uma ressonância e tem uma liberação que pode ocorrer, principalmente se for pessoas próximas, tá? Então, eu posso liberar uma crença em mim que libera no meu pai, que libera no meu irmão, que libera na minha irmã. Cada um, essa crença reagiu de uma forma. Trouxe limites ou não trouxe limites, mas quando libera em mim, libera em todo mundo. Pode liberar em todo mundo, tá? Então, são processos que a gente tem de ligação que ajudam demais. Então, quando eu falo desse formato de crenças aqui, é para vocês terem uma noção desses 4 níveis e como é importante ir mergulhando cada vez mais para entender. Para eu descobrir o arcaico. Se eu acredito em outras vidas, eu tenho que ficar mergulhando em outras vidas, fazendo regressão em outras vidas? Não, não precisa. Por quê? Porque ela se manifesta em comportamentos agora. E esses comportamentos, se eu tiver uma autoobservação, eu consigo identificar no meu dia a dia. São aqueles momentos que eu vou ter algum bloqueio. Por exemplo, se eu tenho muita raiva no trânsito, eu gosto de dar exemplo do trânsito, que o trânsito eu uso muito para me trabalhar. Eu tenho muita raiva, não gosto que as pessoas me fechem, ou me cortem, ou peçam para entrar na minha frente. Eu tenho alguma coisa ali que eu preciso me olhar. Então, eu me observo, vejo que sentimento que vem internamente ali, vinculo com alguma coisa que está na minha mente ali e procuro liberar. Se não libera, tem alguma coisa do meu arcaico que eu não estou lembrando. O que eu preciso fazer? Ressignificar o comportamento. Trazer para minha consciência que aquilo não é meu, que fazer um trabalho constante de o quê? De deixar, por exemplo, se me incomoda as pessoas ficarem pedindo para entrar na minha frente direto, eu começar a deixá-las entrar, mesmo me incomodando, até que uma hora vai combater, porque vai parar de vir, porque eu estou prestando tão... Uma coisa que você vai fazendo forçada, uma hora começa a ficar leve, é a repetição que a gente tem. Então, a gente pode combater uma crença desse nível com repetição. O problema é que não é tão fácil, porque o comportamento arraigado que vem lá
do arcaico ou de outros níveis de crença, eles vão fortalecer para você continuar naquele processo. E aquilo vai fazer mal para você. São o tal ciclo vicioso na coisa negativa. Então, a gente precisa ter muita clareza em relação a isso. Tudo bem até aqui, gente? Faz um joia para mim aí se estiver tudo bem, tá? Então, quando a gente começa a receber, e aí essa autoobservação, que eu vou falar muito para vocês dela aqui, o tempo todo, eu vou fazer chamada para ela, é vocês ficarem atentos a que acontece com vocês quando vem alguma situação principalmente ruim. Por quê? Porque são as ruins que vão manifestar esses comportamentos, né, que a gente chama de comportamentos negativos, vindo dessas crenças negativas. Os bons também escondem coisas. Mas se a gente focar nos positivos, nos negativos, a gente vai estar combatendo grande parte das coisas. Então, o que eu vou dar de exemplo? Por exemplo, tem uma situação que me irrita com meu pai. Então, toda vez que eu encontro com meu pai e vem essa situação, eu começo a tomar consciência dela. Às vezes, eu tomo consciência só depois que eu já fui embora. Mas eu tomei consciência. Aí eu tomei consciência depois que eu fui embora. Aí um dia eu vou de novo, aí de novo eu tomo consciência só depois que eu fui embora. Falo, nossa, não devia ter brigado com meu pai lá, veio aquela questão de novo e eu fui. Quando eu vou na terceira vez, eu já estou mais atento. Aí começa a rolar o calor do negócio, rola de novo uma outra situação que é parecida, que a cerne dela é aquele comportamento meu que veio internamente, e eu consigo notar já logo depois da situação, antes de ir embora. Então, quer dizer, eu já reduzi o tempo. Aí eu notei isso, veio de novo, repetiu de novo, eu já consegui notar durante o processo. De repente, eu consegui notar na hora que ia começar o processo. E aí eu começo a evitar. Quando você vai reduzindo esse processo, o que eu estou fazendo? Me trazendo um processo que me faz mal, que me leva a um comportamento ruim, que às vezes de brigar com meu pai, de alguma coisa assim, para que um processo que eu venho reduzindo para eu poder olhar para ele antes que ele aconteça. E aí eu consigo o quê? Não fazer. E aí, se eu consigo treinar não fazer, uma hora eu não faço mais e o meu entendimento está formado sobre aquilo, que não vale a pena. Agora, é um processo. E nesse processo eu preciso estar sempre olhando com amorosidade, acolhendo qualquer situação que acontecer. Eu não posso olhar para mim e dizer que eu cometi isso e eu deixo isso para lá. É igual, às vezes, você fecha alguém no trânsito, sai, xinga alguém no trânsito, remói aquilo um tempão e depois deixa para lá. Aí daqui a um tempo vai acontecer de novo. Eu preciso o quê? Estar olhando para essa situação. Isso se chama autoobservação. Tá? Então, a autoobservação é a chave para a gente ressignificar crenças. E esse exemplo que eu dei aqui é muito poderoso. Ele é fácil de fazer? Não. Você precisa ter um autocontrole muito grande. Você precisa evoluir no autoconhecimento muito grande para fazer. Mas é um processo que é possível fazer qualquer pessoa, sem técnica nenhuma, só se observando. E cada vez que você vai reduzindo a observação e se aproximando ao fato, melhor vai ficando. E aí você vai fortalecendo e treinando isso. Tudo bem até aqui? Quero dar alguns exemplos para vocês dessas crenças para a gente fechar essa parte dos níveis aqui, tá? Imagine que você escutou muito na infância que não é bom falar com estranhos. Isso é bem padrão, né? Ó, menino, não fala com estranhos, não. Isso é uma segurança, né? Porque se falar com muito estranho ali, pode demonstrar alguma liberdade. Esse estranho pode te raptar quando você é criança. Só que depois de mais velho, você ficou com isso lá no seu subconsciente, e aí você precisa vender coisas. Você precisa vender. E aí, para vender, você precisa abordar um estranho. E o que você tem no seu inconsciente? Que se eu falar com estranho, não é bom. E aí você não aborda esse estranho para poder vender, e aí você não vende. Então, essa crença que lá atrás te serviu positivamente, ela hoje te limita. Então, ela te traz uma limitação. Só que você não sabe. Ela está lá no seu inconsciente. Você precisa trazer ela à tona. Você não sabe o que ela está representando. Você não sabe o que foi formado isso lá atrás. E eu estou falando que foi isso aqui agora. Mas a pessoa que às vezes tem não sabe. Isso é um exemplo, tá, gente? Pode ser N outras coisas. Uma outra que é muito comum, né, é que a gente escuta na infância às vezes: ô menino, não pega esse dinheiro não, que dinheiro é sujo. E aí você não pega o dinheiro. Só que essa sujeira lá, ela pode ter uma conexão no seu inconsciente de o quê? Repelir o dinheiro. Passar a repelir o dinheiro depois que você é mais velho. E aí você não consegue conquistar nenhum dinheiro. Então, todas essas crenças, elas são ligadas a alguma coisa. Que é uma coisa muito, um jargão muito famoso que as pessoas escutam aí, que distorcem de várias formas. Uma passagem que tem na Bíblia que diz o seguinte, tá? Quão difícil entrarão no reino de Deus, né, os que têm riqueza, pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Aí todo mundo já fala, quem tem dinheiro não vai para o céu. Muitas religiões pregam isso aí, tá? Já vi pregação de pastor falando disso aqui. Não pode ter, e não sei o que, papá. Por quê? Por causa disso aqui. Agora, se isso é incumbido de uma forma, dessa forma que está sendo incumbido na cabeça das pessoas, agora, isso aqui tem várias interpretações, tá? Sabe uma que eu descobri há um tempo atrás, e aí eu pesquisei e é verdade? Que isso aqui quer dizer que lá em Jerusalém, antigamente, os portões de Jerusalém fechavam lá um horário, vamos colocar aqui às 18 horas, e só tinha uma entrada para depois os empresários da época, os viajantes lá que estavam carregando suas mercadorias com os camelos, eles só podiam passar por uns portões do fundo, e esses portões eram baixos, eles eram muito baixos. O camelo tinha que entrar arrastando, e o camelo anda arrastando. Ele dobra os joelhos dele e ele pode entrar arrastando. Então, esse significado aqui podia ser isso, né? Então, o rico mercador lá que está levando só pode passar, né, lá no fundo da agulha lá. E chamava agulha a porta. Então, essa é uma. A outra, que basicamente é que a gente tem que desapegar do dinheiro, que é a minha interpretação que eu já tinha tanto. Eu posso ter dinheiro sem apego a ele. E se eu sou desapegado a ele, eu vou para o reino do céu. Agora, se eu sou apegado, passo a ter ali tudo para mim é dinheiro, não importa ninguém da humanidade, e eu tenho esse apego não só ao dinheiro, a tudo que é material, aí realmente não tem que ir para o reino de Deus, né? Porque eu estou ali muito vibrando na matéria, estou vibrando no ego doente, né? Na doença do ego. Então, é uma outra interpretação. Tem outras pessoas que já trouxeram outras interpretações. Então, tá vendo? Uma frase ali, eu posso trazer N interpretações e não tem nenhuma errada. Tem, né? Tem a forma e a observação que cada um usa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crenças, porque tem certas crenças que trazem limites para nossas vidas, mas que, para às vezes, de outra pessoa, não. Dinheiro sujo pode me afetar, mas às vezes para vocês não. Né? Falar com estranhos pode ter me afetado, e talvez para vocês não, ou pode afetar vocês e para mim não. Então, não tem uma regra do jogo para cada um, depende do conjunto, cada ser humano é único, carrega talentos únicos, sombras únicas, e essa combinação toda é o quê? Por que nós existimos aqui? Porque nós existimos para nos ajudar. Então, hoje, eu estou podendo estender a mão para vocês aqui, trazer um pouquinho de coisa para vocês, que talvez vocês vão levar isso para outra pessoa, e talvez vocês, daqui para frente, podem, às vezes, estender a mão para alguma coisa que eu vou precisar. Então, aqui é sempre essa contribuição de todos, porque ninguém vai carregar tudo que a vida representa. Então, a gente precisa de ajuda e a gente precisa ajudar. E é esse o meu papel que eu estou fazendo aqui hoje. Então, deixa eu seguir com os slides aqui. Então, quando a gente conecta esse sistema de crença, a gente pode estar abastecendo o nosso ego, tornando ele doente, ou trazendo ele para o sadio, tá? O ego doente, que tem inveja, que compara, que compete, e o ego sadio não tem inveja, não compara e coopera. E a gente entrou numa era da cooperação. Esse é um grande porta de entrada que eu estou fazendo nas empresas aí, a Paula, minha esposa, também está fazendo, que é o quê? A gente trazer o trabalho da cooperação, que no meio das indústrias, das grandes empresas principalmente, tem a competição. Tá? Eu já trabalhei em multinacional, é a competição. Por que competição? Porque desde a era industrial, isso foi saudável. Essa competição ela foi saudável para o crescimento industrial. Então, aquela coisa, eu criei uma coisa, eu vou criar uma coisa menor. Então, ela quer a competição que é saudável para o crescimento. Só que ela foi alimentando um ego doente, que foi ficando doente, 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 e aí começou a virar uma coisa exacerbada. Né? A coisa começou a descambar. Por quê? Porque começou a virar um passando a perna no outro. Para eu poder ganhar, você tem que perder. E aí não é saudável. Então a gente precisa trazer isso muito para a consciência, a gente precisa buscar, porque isso aqui está arregado lá dentro. Tá? Então, para vocês entenderem o que acontece com a gente, por que eu trouxe a lei da atração aqui no nosso sistema de crença? Porque essa lei, ela existe, é uma lei universal. Tá? Não vim aqui para ensinar vocês a ficar atraindo as coisas que o segredo fala, nem nada. Eu só quero mostrar que essa autoobservação que eu pedi para vocês terem, e aí eu conecto com tudo que eu falei até aqui agora, ela vem de quê? De situações que essa lei é responsável por trazer para você, que são situações que você precisa observar.
o exemplo do meu pai que eu dei lá é verdadeiro, gente. Ele acontece até hoje. Então, esse exemplo é o quê? Essa situação, ela volta a se repetir, por quê? Porque eu estou atraindo ela para mim, porque ainda tem algo para eu observar nela, porque eu não observei tudo que tinha para observar. O dia que eu tiver observado tudo, ressignificado tudo que precisava, ela vai parar de acontecer. Porque a minha percepção em relação à situação mudou, e aí, primeiro, eu não vou atrair mais a situação para mim. Talvez eu traga um entendimento para o meu pai de clareza, tão quanto eu tive para mim. Lembra que eu falei? Quebrei em mim, quebro nele também, a crença, e aí a coisa flui. E aí aquilo para de repetir para mim. E isso vale para qualquer coisa. Então, essa lei aqui, ela não funciona só para achar vaga em shopping, para atrair dinheiro, para atrair relacionamento. Ela funciona para tudo. Ela funciona, inclusive, para a gente olhar e observar aquilo que precisa trabalhar. Então, essas questões que a gente se sente limitada na nossa vida é porque a gente não está observando o que elas estão mostrando para a gente. Quando a gente tem um aprendizado, a gente flui. Então, a gente precisa entender o que ela está ensinando, o que a situação está mostrando para a gente. Então, a gente não pode viver à mercê das circunstâncias. A gente tem que fazer as circunstâncias. E para eu fazer as circunstâncias, eu preciso entender aquelas que estão vindo para mim, que eu não estou conseguindo entender, que estão influenciando a minha vida. Então, é muito importante a gente sempre olhar para isso com um olhar de observador. Tá? A palavra observador ela tem que andar em linha com a gente nesse processo. Tá? E a atração significa justamente isso. Ação de puxar para si. Tá? Então, é uma ação de puxar para si. Então, é que você está puxando para você aquilo que você precisa aprender. Cara, se eu quero fazer medicina, o que eu vou puxar para mim? Matérias que caem no vestibular de medicina ou que caem nas provas lá de medicina e que eu preciso aprender para mexer com o corpo humano, para curar as pessoas através das cirurgias, dos remédios, das indicações aí farmacêuticas que precisam. Então, eu preciso puxar isso para mim. Então, tudo que eu preciso, nós viemos para cá para a gente aprender, para evoluir, mas também para a gente se curar. Então, nesse processo, a gente sempre vai puxar para nós aquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa observar, tá? Então, não tem outro caminho que não tenha essa autoobservação. O que a gente faz na terapia? Se observa. Terapia convencional, que você fica falando lá, eu já fiz esse tipo de terapia. O que está acontecendo? Eu estou falando, parece que eu estou falando para a pessoa, mas na verdade eu estou falando para mim mesmo. E uma hora a ficha cai. Beleza. Tem outras terapias, igual eu aplico lá, do Theta, hoje tem outros formatos também, que você vai trazendo perguntas para desafiar o subconsciente com uma velocidade maior para que essa questão venha à tona mais rápido. Ah, vamos usar coisas mais energéticas, fluidas, leitura intuitiva, captação psíquica. Para quê? Para eu captar situações do corpo da pessoa que trazem informações que estão guardadinhas lá, escondidas nas células, no subconsciente, e que eu trago à tona mais rápido para poder falar para ela, e ela, opa, atinar, ter um insight e ressignificar. Todas trazem o mesmo processo, umas mais demoradas, outras mais rápidas, cada um com o seu processo. Mas tudo tem esse objetivo do quê? Da gente entender que é tudo que vem para a gente, vem para mostrar o que precisa ser melhorado. Então, não adianta. Eu, lá na infância, para me proteger, considerei que todo estranho eu tinha que me afastar. Só que agora isso não serve mais. Então eu tenho que voltar lá, que aquilo lá me serviu naquele momento, agradecer por aquilo e falar, cara, isso não me serve mais. Vou dar a cara com o estranho aqui e vou lá ver qual é. Vou lá vender meu produto para ele. E dane-se. Que medo é esse que me traz internamente de falar com a pessoa? Ela vai me morder? Ela vai me maltratar? Ela vai fazer o quê comigo? Não tem lógica. Conscientemente não tem lógica. Mas meu inconsciente faz o quê com o meu comportamento, que faz a ação? É ele que manda na minha ação, o meu comportamento me trava. Não me deixa aí. Cria um monte de desculpas. Sabe quando a gente vai buscando, a gente tem que fazer uma ação e a gente busca, a gente não fica parado. A gente busca N outras coisas para fazer em vez de fazer aquela ação? É isso. É o nosso inconsciente fazendo o quê? Nos boicotando. Para o quê? Eu não estou parado. Ele está fingindo que você está fazendo alguma coisa. Você está agindo, mas não está fazendo aquilo que tem que fazer. E isso aí atrapalha muito. Tá? Então a gente tem que sempre observar isso. E aí, eu quero trazer a escala de Hawkins aqui, a escala de David Hawkins. Hawkins é um psiquiatra norte-americano. Ele teve uma experiência quase morte e ele se interessou muito por estudar as frequências do corpo humano. Tá? Vou abrir um parênteses aqui. Eu estou assistindo uma série no Amazon Prime que chama Super-Humano. Gente, indico, tá?
traz fatos científicos de várias coisas que as pessoas não acreditam. Mexer objeto com o poder da mente, essa conexão nossa mental, percepções de que as células emitem vibrações. Tem um cara que estuda com som, que eu fiquei chocado com o que ele mostra lá. Ele consegue captar o que você está pensando. Por exemplo, ele bota o seu cérebro em estresse. Então, mentaliza você numa situação de estresse. Aí ele transforma isso em som de piano, por exemplo. E o piano fica descontrolado. Aí ele fala assim, mentaliza um momento seu de calma. Aí você mentaliza calmo, o piano fica fluido. Ele faz a mesma coisa com cores. Ele traz uma percepção do computador. E é incrível como você vai conectando com isso e mostrando essa parte de conexão das energias e tudo. E essa escala de Hawkes, ela traz um pouco disso. E o David Hawkes, ele pesquisou justamente como o comportamento, né, do humano em relação às emoções emanavam uma frequência. E ele media isso muito com cinesiologia. E cinesiologia é uma forma que a gente usa no Theta Healing, a Tamires que fez Theta Healing, a Martinha já fez sessão comigo, e a Cássia fez a distância, eu acho que usou também, que é um dos estudos da cinesiologia, é justamente essa questão do teste energético que a gente faz lá do sim ou não, que tem com o dedo, que tem com o pêndulo do corpo, porque mostra aquela reação que o corpo tem, que é um impulso eletromagnético que gera para responder uma resposta sim ou não, muito usado na quiropraxia, mas que ele fez em um formato de medição e testou isso com eletrodos no corpo da pessoa também, para poder captar essas frequências. E ele chegou nessa escala. E por que eu estou trazendo ela aqui? Porque na maior parte do tempo, as nossas crenças negativas levam a gente para a escala que está abaixo da coragem, está abaixo dos 200 Hz. Todos nós oscilamos nessa escala durante o nosso dia. A gente oscila. Ninguém vive. Tem muita gente que eu conheço que vive só na parte de baixo aqui. Né? Pessoas que estão muito depressivas, que estão, né, muito no estado emocional muito abalado. Mas, basicamente, a gente oscila. Só que quando a gente começa a ter essa auto-observação das questões e a gente lembra dessa escala aqui, guarda ela, a gente sabe que a gente pode vir oscilando e crescendo para cima da coragem. Que a coragem pode ser sempre um ponto de partida, de estímulo para nós. Por quê? Porque o conceito de coragem, né, cor vem do coração e agem, de agir, né? Então, agir com o coração, que a gente fala muito de escutar a voz do nosso coração, a nossa intuição, para que ela dê o comando para a nossa mente, porque aí a nossa mente ela vai no processo consciente, né, do nosso diálogo interno ali, caminhar para uma ação vinda daqui. O que acontece geralmente quando a gente está abaixo da coragem é que ela não vem do coração, ela simplesmente vem do que a nossa mente tem. E a nossa mente vai buscar informação aonde? No nosso inconsciente. E se ela resolve buscar lá numa crença que te limita, qual vai ser a sua ação? Limitação. Então, eu não vou conseguir progredir. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente nota essa auto-observação e a gente nota o comportamento que a gente tem em função da emoção que a gente está sentindo, a gente começa a precisar de coragem para poder o quê? Sair daquele estado. Admitir, por exemplo, para o meu pai, que ele está certo numa coisa que eu sempre achei ele errado e sempre bati de frente com ele. De querer entender o porquê que ele quer bater o pé, que ele está certo, e não simplesmente bater de frente, porque tem uma limitação minha interna no meu inconsciente que faz eu bater de frente. Então, são vários pormenores que a gente passa a observar que vão ajudar. Por isso que essa escala é importante, da gente manter ela vívida na nossa mente durante o nosso dia. Para quê? Para a gente entender aonde que a gente está migrando. Olha como é que é. Quando eu estou na contração e a minha frequência vibracional baixa, eu estou ali no orgulho, na raiva, naquele desejo de apego, tá? Não é aquele desejo positivo de desejar algo, não. É aquele desejo de apego que me atrapalha, sabe? Que eu quero tudo, que eu quero controlar tudo. Por um medo, tristeza, apatia, né? Sem sentir nada por ninguém, culpa, vergonha, aquela vergonha assim exacerbida, né, que a gente passa. Então, isso aqui é tudo em escalas baixas. E essas frequências baixas baixam a frequência do meu corpo. Meu corpo, que eu vou mostrar para vocês ali, não é um corpo, são 7. E aí, quando eu abalo isso aqui, o que acontece comigo? Eu deixo o meu campo aberto, aquele meu campo áurico que me protege, e outras cositas más que existem no nosso meio entram no campo e podem piorar a minha situação. Tá? Então, é muito importante a gente estar sempre consciente disso aqui, dessa escala, e que elas vão estar conectando
as nossas crenças. Então, lembra sempre da palavra coragem. Coragem é ir com medo. Vai com medo. Quem diz que tem coragem e que não tem medo é mentira. Tem medo, sim, porque o medo faz parte do ser humano e é saudável, tá? Mas eu não posso vibrar nele para tudo. O medo serve só para eu fugir. Ele está lá no meu ego, na minha proteção, minha sobrevivência aqui no plano material. Preciso ter ela. Por isso que eu não posso eliminar essa escala. Mas eu não posso vibrar nela muito tempo. Eu tenho que ficar... A gente vai oscilar o tempo todo. Gente, até aquele monge mais espiritual lá, ele em algum momento, ele vai sentir alguma coisa dessas escalas baixas. Mas sabe qual é esse momento dele? Isso aqui. Não vai dar nem para a gente reparar, mas ele vai vibrar. Porque ele está aqui na Terra, faz parte. Tá? Então, alguma dessas aqui ele vai vibrar. O problema é que a gente vibra demais nisso aqui. Né? Tudo que acontece. Por quê? Quem alimenta? Na hora que acontece uma coisa externa que traz isso aqui para mim, está sendo alimentado por meu inconsciente lotado de crença que vai me limitar. E aí me joga para baixo em vez de jogar para cima. Por isso que quanto mais eu limpo o meu inconsciente, mais eu subo nessa escala. Mais eu subo nessa escala, mais meu campo vibra maior. Tudo que vibra maior se conecta com vibração. Vibração atrai vibração. É positivo com positivo, mesma frequência. Então elas vão em escala. Então, eu quero prosperidade. Prosperidade está numa vibração muito alta. Então eu preciso vibrar aqui. Alegria, amor, razão, aceitação. Aí sim a prosperidade vai vir para mim. Porque é uma energia de abundância. Né? Abundância, prosperidade são elevadas vibrações. Então eu preciso ter esse equilíbrio para mim. E aí eu preciso estar muito desapegando do material. Tudo bem até aqui? E aí só trazendo um resumo para vocês aqui da mente consciente e subconsciente, para vocês entenderem, tá? E aí explicar um pouquinho dos conceitos também. Nossa mente consciente, que é essa guardiona, que eu falei guardião aqui, que deve receber informação do coração para ela, o consciente, ela representa apenas 5 ou a 10%, dependendo da literatura, da nossa mente, né? E ela que a gente julga, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então ela é o nosso guardião das coisas que entram. Só que, do 0 aos 7 anos de idade, a gente não tinha ela formada. Então, tudo que vinha para nós, dos nossos pais, entrava e a gente absorvia. Por isso que muitas limitações vêm de lá. E quando ela já foi formada, ali entre os 5 e 7 anos, na segunda metade, a gente tem uma confusão, porque tem um monte de crença limitante ali limitando a gente, e a gente entra na confusão ali do quê? Da pré-adolescência para a adolescência. Muitos inputs externos, muita transformação física no seu corpo, e o arcaico que veio das outras vidas gritando junto com essas dos 7 anos. Então, ali formam-se bloqueios pesados. Depois dos 7 para os 10 ali, principalmente, forma muito bloqueio, tá? Se eu estou botando numa escala aqui de entendimento, mas não tem uma regra tão geral assim, não. Mas, no grosso modo, é assim que funciona, tá? E essa mente consciente, ela é responsável por justamente estar o quê? Travando qualquer coisa de entrar. Só que teve um período da vida que ela não travou e tem várias coisas que eu já trouxe. Então, o importante é começar a ativar ela, por isso que a gente chama de expansão de consciência, aumentar essa consciência, para eu poder o quê? Usar ela mais condizente com as informações que vêm do meu coração, tá? Então, a mente subconsciente, que é onde concentra 90% a 95% das nossas ações diárias, são inconscientes, tá? Ela carrega tudo que a gente tem de informação que é absorvida. E até depois de adulto, que a gente tem o consciente formado, para pensar quando você está muito distraído. A cabeça está em outro lugar. Seu consciente está pensando em algo do futuro ou está pensando em algo do passado. E aí sua mente está aberta. E aí qualquer informação que venha entra na sua mente inconsciente. Essas musiquinhas aí pesadas que tocam no rádio aí, nossa senhora, gente, maçante isso. Fica ali, ó, turbilhando. Por que a gente... Por exemplo, eu escuto muita música do meu filho, chato. Nossa, ele gosta de umas paródias, de negócio de super-herói, que Deus me livre. E eu boto no carro lá para ele, que é o horário que ele coloca. E isso, cara, isso me tortura à noite. Porque fica lá, entrou. Na hora que eu vou levar ele, vocês acham que eu estou com o meu consciente ali armadinho para proteger isso de entrar? Não estou nada, estou pensando em outra coisa. E aí essas questões estão entrando lá. Na hora que eu vejo, estou até cantando a música. Sem querer. Então, assim, é um processo normal. Então, quanto mais a gente busca ter consciência, que é o estado de presença, é trazer para esse consciente, mais a gente consegue equilibrar e ver o que entra e o que não entra na nossa mente. Só que ela já está armazenando milhões de coisas. Gente, a gente tem 50, 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa. É muita informação que passa na nossa mente aqui, tá? Então, essa mente inconsciente, subconsciente, ela não diferencia o que é certo e o que é errado, tá?
Não vou ficar entrando em conceitos aqui de inconsciente, subconsciente. Subconsciente é a mente. O inconsciente é aquilo que eu faço inconsciente. Lá na psicanálise, fala que o inconsciente está no núcleo, que tem um pré-consciente, mas assim, tudo é a mesma coisa. Então, considera que é consciente e o restante todo é subconsciente, tá? Onde armazena essas informações que a gente não sabe distinguir o que é verdade e o que não é, tá? Tudo que entra lá, ele aceita. Só que tem coisas que geram um comportamento de travar, outros que geram um comportamento de agir, que é os positivos e os negativos. Então, crenças que limitam, crenças que me impulsionam. E aí eu preciso estar vasculhando essas que me limitam para ver por que elas estão me limitando e ressignificar elas. Tudo bem até aqui? Tá finalizando, tá, gente? Vamos concluir que daqui a pouquinho que a gente atrasou, mas já estamos no finalzinho aqui para vocês entenderem. É que vocês precisam entender isso tudo para depois vocês entenderem o exercício, tá? 7 corpos. Por que eu quero trazer os 7 corpos? Tá? Eles estão relacionados aos chakras, sim, mas eles não são os 7 chakras, tá? Apesar de estar representando no desenho. A representação deles é essa aqui. Se vocês imaginarem que cada corzinha aqui, né, além do corpo e do alinhamento dos chakras, é um corpo, tá? Então, o corpo físico, é o corpo humano que vocês estão vendo aí no desenho, tá? Deixa eu ver se está passando. Vocês veem a setinha, eu mexendo a setinha? Que é o corpo preto aqui, tá? É o nosso corpo físico. É aonde está toda a nossa carne aqui e é o invólucro nosso, é a nossa armadura para estar aqui no plano terreno, tá? O segundo corpo, que é o corpo dupletério ou energético, é a nossa áurea, é os nossos chakras, é o nosso corpo energético. Então, a gente tem 7 chakras principais, né? Tem mais de 3.000 pontos energéticos no nosso corpo, espalhado pelo nosso corpo, e ele está muito em fusão com esse nosso corpo físico. Ele é o nosso protetor energético. Aquela escala de Hawkins, ela mede esse campo de energia. Então, quando eu estou vibrando naquela escala mais baixa, esse campo meu de energia está fraco, está baixo. E aí, outros campos de energias negativos podem me pegar, tá? Pode perguntar, Cássia. Esse campo dupletérico energético, aonde que ele está representado nessa figura? Ele esse roxo que está em volta? Ou ele é os chakras, o energético, esse que você está falando agora? É os chakras. É os chakras. Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É os chakras, tá? Está representado pelos chakras aqui. O energético tá é através desses 7 chakras que são as nossas principais fontes de energia para o corpo físico. Sim. E emocional. A gente abastece o nosso corpo físico através de alimentação e de exercício, mas quem já ouviu falar aqui na yoga do prana, que vem no ar, o prana é absorvido nos chakras. O prana é a energia vital que fica permeando em tudo. Tá? Então, a gente tem uma troca constante com essa energia, sim, através dos chakras. Eu já fiz yoga e eu tinha um exercício que eu fazia no chakra do plexo solar para absorver prana pelo plexo solar. Ficava acho que 3 minutos fazendo respiração só puxando prana para o plexo solar. Tá? Então, esse campo, ele é abastecido dessas duas formas. Da energia do seu corpo físico, mas também ele que puxa essa energia, né, que está no éter aqui, para dentro do seu corpo físico também, que é importante. Tudo bem? Aqui não está tão claro, mas ele é os chakras, mas ele gera um campo áurico em torno do corpo físico. Ele estaria, imagina uma luzinha passando em torno do corpo físico aqui, tá? Para você representar. Tudo bem? Então vamos lá. O corpo astral ou emocional é o nosso corpo onde ficam as emoções. E é o primeiro nível de corpo que tem bloqueio, tá? Desses aqui que eu estou trazendo para vocês. Porque ele já vem com bloqueios emocionais. Lembra? As crenças refletem na emoção. Então, eu estou com bloqueios emocionais que eu preciso olhar para esses bloqueios, tá? Então, são bloqueios que trazem travamento nas nossas vidas e a gente precisa estar sempre buscando limpá-los, tá? Então, onde estão as nossas dores de rejeição, de ressentimento, mais o quê? Circunstâncias negativas que vêm nessa atração, né, da lei da atração, para a gente lidar, vão estar vinculadas a esse corpo emocional, tá? Para a gente entender. Depois vem o nosso corpo mental inferior, que também carrega informações de todos os registros que a gente recebe nessa vida, mas que também tem o barulho mental, que são bloqueios mentais. Então, a gente tem 2 níveis de bloqueios, no emocional e no mental inferior.
tá? Esses 4 que eu falei primeiros aqui, a gente chama de quaternário inferior. Eles estão ligados à matéria. Sendo que o mental inferior com o emocional, eles dois sozinhos formam a nossa alma. O conceito de alma é o somatório desses 2 corpos, tá? Esses 2 corpos, quando a gente desencarna, né, o corpo físico e o energético permanecem aqui na Terra, eles voltam para a Terra, o energético também, a alma, né, que é o mental inferior e o emocional, eles vão embora, junto com os outros 3 que eu vou falar para vocês, que é a tríade superior, tá? Eles carregam. Por isso que quanto mais a gente limpa memórias, menos a gente acumula, se a gente tiver uma outra encarnação, ou não, ou leva para um outro plano. São vários planos que a gente vai passando, tá? Isso na minha concepção de crença, tá? Respeito qualquer concepção de crença. Dando continuidade aqui, o mental superior, ele é o que carrega os registros de tudo de sabedoria que a gente tem, que a gente adquire. Toda a sabedoria que a gente adquire, não só nessa vida, como que a gente já traz com a gente também, tá? Então, a gente tem... Sabe quando a gente fala assim, você tem a solução de tudo dentro de você? É nesse corpo que a gente busca a solução. A gente já tem sabedoria para resolver todos os problemas que a gente tem na nossa vida, desde que a gente nasce. Então a gente só tem que acessar. Por isso que o negócio é olhar para dentro. Isso não é um jargão bonitinho, não. Está aqui. É porque esse corpo carrega essa situação e a gente precisa olhar para ela. Tá? Depois vem o corpo búdico, que é o registro de todas as existências que a gente teve. E aí tem os déjà vus, né? Às vezes tem gente que tem déjà vu de vida passada, de lugares, por exemplo. Você visita um outro país, você fala, cara, eu tenho a sensação que eu já tive aqui. Isso é de outras vidas. Registros, tá? O anterior, o mental superior, é o quê? A sabedoria que você adquiriu. Aqui não, são os registros, tá? E o corpo átmico, que é o último, que é a sua centelha divina, a sua conexão com o divino, seu gene de Deus. A gente sempre fala, tem uma centelha divina, é esse último corpo. Qual que é o caminho correto da geração que eu trouxe lá do nosso coração para nossa mente, inconsciente e tudo? É o quê? A gente acessar essa tríade superior. E eu acessar a centelha divina, eu acessar o registro dessas existências, eu acessar esse mental superior, que é toda a sabedoria. O que que me bloqueia? Mental inferior e emocional, que tem bloqueios. Sabe o tal véu do esquecimento, que a gente nasce e vem com véu para a gente não lembrar dessas outras vidas? Esses bloqueios ajudam. Então, qual é a nossa missão? Desbloqueando isso para que a gente possa acessar essa tríade superior. Quanto mais a gente acessa essa tríade superior, mais nosso grau vibracional, da nossa frequência vibracional. Volta lá na escala de Hawkins. Vocês vão ver, deixa eu botar aqui, ó. Qual que é o último aqui? Iluminação. O que vocês já ouviram falar de pessoas que se iluminaram? Buda, Jesus Cristo, eles vão para outro plano. Não volta mais aqui. É uma escala muito alta, tá? Uma escala de processo muito alta. Como Hawkins mediu isso? Medindo pessoas, nível de quase iluminação, chegando à conclusão que tinha um nível acima que poderia ser essa iluminação. Então, ele concluiu que esse grau vai se elevando e que vai para os planos. Claro que ele era um cara espiritualizado, né? Não era só um cara cético de ciência. Ele quis trazer essa prova científica e que muita gente fica botando para debaixo do tapete, mas que super faz sentido se você começar a acompanhar seu ser, seu estado, né, no seu dia, no seu comportamento, no seu dia. Tudo bem até aqui? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tendo esse entendimento, vocês não precisam ficar no dia a dia de vocês, está lá no meu mental inferior, está lá no meu emocional, não. Vocês sabem que tem esse processo dos corpos e que é importante a gente olhar para todos eles. Então, quando eu estou trazendo uma meditação, quando eu estou fazendo uma meditação, eu estou acalmando a minha mente para eu poder acessar esse subconsciente e eu também tenho grande possibilidade de acessar essa tríade superior. Porque eu estou baixando o volume mental do meu cérebro, estou baixando a guarda dessa minha mente. Então, se eu baixo o mental inferior, baixo a guarda dele, meu emocional fica controlado, porque minha respiração está controlada, está profunda, eu consigo acessar essa tríade superior. Se eu acesso, eu busco a sabedoria para quê? Para romper os bloqueios que estão nesses blocos. Eu consigo romper. Quanto mais eu acesso, mais eu rompo. Quanto mais eu acesso, mais eu rompo. Uma hora a casca vai se afinando, vai se quebrando e vai se deteriorando. Então, são vários processos que a gente precisa. De novo, técnicas energéticas, processos, que a gente não consegue ficar em meditação o tempo todo, né? A gente vai meditar momentos do dia.
Seria o ideal. Por isso que muita gente vai fazer imersão longe aí e volta transformado. Passa lá um tempão no Tibete lá, só meditando lá, fica 15 dias, um mês lá e volta transformado. Por quê? Porque vai descascando isso, de tanto fazer processos de baixar a frequência cerebral, elevar a frequência vibracional, acessar essas frequências superiores, você vai ficando repetitivo nela. E aí você vai acessando esses corpos e ele vai ajudando você a ter sabedoria, acessar essa sabedoria que você já tem. Só que como a gente pode acessá-la também? Estudando. Eu busco conhecimento fora, um input externo entra. Eu conecto isso com algo que já existe dentro de mim. Conecta, eles vão ressoar. Então, isso ajuda também. Trabalhando meus bloqueios através de treinamentos, através disso aqui que a gente está fazendo hoje. Então, tem vários formatos. Não tem uma receita de bolo certinha, mas tem vários formatos que ajudam. Por isso que quanto mais a gente entende de técnicas mais poderosas para poder estar desbloqueando, tirando esses bloqueios, e através da ferramenta que a gente vai fazer hoje vai ajudar, que é um mapeamento, a gente vai conseguindo deteriorar isso. Tudo bem? Então, gente, a gente vai fazer um exercício agora, que chama mapeamento do ego, tá? Eu trouxe aqui um mapeamento voltado para as principais questões que eu acho que envolve a gente no dia a dia, que são 7 pecados capitais, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta e um papel, tá? Eu vou explicar o exercício para vocês. E esse mapeamento do ego, a gente vai trazer justamente aquilo que mais se assemelha a ele nas nossas ações do dia. Então, eu quero que vocês olhem para todas as áreas do dia e sejam muito sinceros na resposta que vocês vão dar, tá? É um mapeamento muito simples e, no final deles, eu vou pedir para que vocês façam uma contagem do que ficou de um lado, do que ficou do outro, e a gente vai chegar a algumas conclusões aqui. Eu abro para a gente trocar um pouquinho aqui, já que tem pouca gente, fica fácil da gente conversar aqui e trocar informações aqui sobre o exercício. Tudo bem? Como é que ele vai funcionar? Eu vou fazer uma análise aqui do ego doente e do ego sadio. A pontuação que está aqui é de 1 a 5. Então, eu vou dar o exemplo aqui do primeiro. Preguiça e dinamismo. Você é uma pessoa que vive na preguiça, totalmente preguiçosa, não quer fazer nada em nenhuma área da sua vida. Olha para todas as áreas da sua vida, hein, gente? Não adianta eu falar, no trabalho eu sou dinâmico, mas na minha saúde eu não malho, eu não faço nada, só como porcaria, eu vivo na preguiça. Ah, com meus pais eu ajudo eles mais ou menos. Ah, na igreja eu não vou, na minha religião eu não respeito nada. Ah, isso aqui eu não faço nada. Pega uma média das áreas da vida, então sua nota vai ser uma nota mediana. Então eu quero que vocês analisem sempre as áreas da vida, não olha uma área só não, tá? Então vamos lá. Entenderam como é que é o exercício? O lado doente, que é o lado aqui do mais próximo do 1. Então, se vocês estiverem mais próximo, né, da preguiça, nesse exemplo aqui, vocês vão marcar 1, 2 ou 3, e mais perto do dinamismo, 4 e 5. A gente vai considerar que sempre 3 para baixo são questões que a gente precisa olhar. A gente precisa destravar e trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá? Cássia está aí, Karina está aí, que eu não estou vendo. Vocês estão aí? A Cássia tá, a Karina que eu não sei, porque eu não consigo ver ela. Ou sim. Então, tá. Então, vamos lá. O Entenderam? que é avareza mesmo? Eu te explico lá. Calma. Você já tá lá embaixo. Vamos. Vamos lá. Então, primeiro, gente, preguiça. Vocês vivem na preguiça, lembra de olhar para todas as áreas da vida, ou você vive no dinamismo? Dinâmico o tempo todo, resolve tudo, faz tudo. Tá bem no dinamismo. Dá uma nota aí. Eu tô entre o 2 e o 3 na preguiça. Vai que sua intuição mandar. 4. Eu tô entre o 2 e o 3 na preguiça. Então marca. Marca aquilo que você acha. Marca Uhum. 2,5. Bota É. 2,5. Tá? É isso aí. Vamos lá. Gula e temperança. Tô mais na gula, guloso. Gente, não olha só para comida, não. Olha para tudo. Compro muito. Olha a gula no formato de todas as áreas da sua vida. Quero tudo muito exagerado, tudo para mim. Ou na temperança, na tranquilidade, no equilíbrio. Eu tô no 4. Manda ver. Porque eu até tenho dificuldade de comer, não sou muito gulosa. Eu tô no 4. Beleza. Eu tenho até dificuldade seguir, assim, de comer. Não como muito. Deveria comer mais até. Vamos lá. Luxúria
ou castidade? Tá na luxúria, no abuso, Aí, esse aí eu vou sexo dar desmedido 2,5 também. ou na castidade? Esse eu vou dar Totalmente 2,5 quebrado, também. tá? Faz amor. Isso aqui é muito voltado para o sexo, né? Para a relação sexual. Eu tô no 2,5 também. Vamos lá. Avareza e caridade. Avareza, aquele cara que acumula tudo, avarento, tudo para ele, não dá nada para ninguém. Acumula, 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 acumula dinheiro, acumula imóvel, acumula bem, não sabe nem para quê. Ou é caridoso, sabe? É o que eu falo, a mente próspera sabe ganhar dinheiro para poder ser caridoso, entendeu? Não quer só para si, quer para os outros também, quer contribuir. Vou seguir, hein? Inveja, admiração. Sente inveja, até aquela inveja branca, tá, gente? Ah, inveja branca, é inveja, tá? Ou admiração por tudo que as pessoas têm. Fazem, conquistam. É bem extremo mesmo. Como é que tá aí para vocês? Ira, paciência. Eu tenho meus momentos de ira, né, de raiva ali, ou sou paciente com tudo e com todos. Exemplo, tô lá na fila do caixa, tem um monte de fila, tô apressado. Olho para a fila do lado, a fila anda e a minha não anda. Aí a fila anda e a minha não anda. Aí eu vou e mudo de fila. Tô irado, que a minha não anda, eu vou para outra. Aí a outra começa a não andar e a sua anda. Já viu isso? Não para com paciência para poder reparar aquilo que aquilo tá te ensinando, tá te trazendo. Pode ir? E o último, orgulho, humildade. Como é que tá aí? Muito no orgulho, sente orgulho de tudo, é orgulhoso, não pede ajuda, deixa que eu sei. Ou não, tem humildade de Essa eu tô chegar no 4, ali, essa eu tô mais perto da humildade. beleza. Então vamos lá. Todas vocês tiveram nota abaixo de 3 em algum desses 7 itens? Ou alguém não teve nota abaixo de 3? Ô, gente, se manifestem aí, porque eu não consigo ver todas, não. Pode abrir o áudio, falar. Eu tive. Tá, Tamires teve, a Cássia já falou que teve. Alana, Eu também tive. Karina, tá, Karina. A Karina, eu nunca sei se ela tá aí, porque eu não vejo ela. Se a voz dela não vier do além aí, pra eu ver. Não sei se ela caiu. Mas vamos lá. Tudo que está abaixo de 3, a gente precisa olhar como processo. Por quê? Porque está mostrando que tem um comportamento nosso aqui em relação a isso que está levando a gente para uma limitação. Por quê? Porque qualquer uma dessas coisas do ego doente aqui vai estar limitando a gente a fazer algo que precisa ser feito para que a gente evolua naquela escala. Senão a gente não evolui naquela escala. A gente vibra numa escala mais baixa. Aí lembra da atração? O que eu vou atrair para mim? Mais disso. Porque alguma coisa disso está vindo para mim para eu poder olhar. Então, vou dar um exemplo aqui da avareza, por exemplo. Eu estou aqui acumulando, acumulando, acumulando. Vai vir mais coisas para eu acumular. Vai vir mais. Só que o que isso traz para mim? Pode trazer problemas com a minha esposa, com a minha família. Pode trazer problemas de saúde. Pode trazer problemas de ficar sozinho, de me isolar. Porque eu acho que todo mundo vai me roubar, alguma coisa nesse aspecto. E vai ficar vindo mais dessas situações para eu olhar.
para eu olhar para ela. Porque as situações, elas vêm e pode se agravar de um tal ponto que pode criar um processo destrutivo para a pessoa. Às vezes ela se matar, às vezes ela entrar numa depressão profunda, né? De começar a ter doenças psicossomáticas e deteriorar. Então, nesse exemplo que eu dei, o universo ele vai ficar mandando situações para que a gente olhe. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam olhar para essas situações que vocês identificaram, que na hora que vocês estavam respondendo aqui, veio coisa na cabeça, veio comportamentos na cabeça que levam a isso. E lembra do exemplo que eu dei da autoobservação? De se pegar um caso que acontece. Então, por exemplo, eu usei sempre muito trânsito para poder testar essas coisas em mim. Uso até hoje. Mas hoje, por exemplo, eu escolhi, de um tempo para cá, eu escolhi essa questão com meu pai. Eu encontro com ele todo final de semana. Falei, tá na hora de eu olhar para essas questões. E começar a se observar e começar a notar o que causa essa questão com você. Então, escolhe uma situação única, começa com uma situação, é o caminho que eu dou para vocês aqui, em cima do que vocês identificaram, provável vai ser o melhor caminho que veio na cabeça de vocês, que fez vocês anotarem aí o 3, o 2 ou 1. Lembrando, quem está 2 ou 1 aí, 2,5 aí, precisa olhar mais. O 3 já está na transição para o 4, tá? Também tem uma outra coisa que ajuda. Tudo que está com 4 ou 5, vocês podem ser mestres. Por quê? Porque isso já está incumbindo positivamente dentro de vocês. Então, quanto mais vocês trabalhem nisso, então, eu tenho várias coisas 4 aqui que podem virar 5. E se vira 5, eu sou super mestre. Então, eu pego, para eu aprimorar esse 4, eu preciso colocar ele em prática. Então, se eu preciso trabalhar minha paciência, eu começo a trabalhar ela mais ainda, porque ela é 4 para mim. Eu quero que ela veja que ela é 5 para mim. Então, eu começo a ensinar as pessoas a terem paciência. Eu começo a ajudar as pessoas a terem paciência. Da humildade. Eu começo a ajudar as pessoas a sentirem admiração pelas outras, sem precisar invejar, mostrando que é melhor ter admiração. Então, eu começo a ser o quê? Um professor. No que vocês têm 3, 2, 1, vocês vão ser alunos. E nos que vocês têm 4 e 5, vocês vão ser professores. Isso aqui, gente, é uma ferramenta muito poderosa. Eu estou com 7 itens compilados nos 7 pecados capitais. A ferramenta completa disso tem 91 itens. Alguns que se repetem pelos conceitos, mas que têm um sentido por trás da repetição. Só que os 7 pecados capitais, assim, resumindo eles aqui, se eu for pegar desses 91 aqui, eles representam 40% desses 91. Tá? Por que representa? Porque se eu desmembrar aqui inveja, admiração e várias outras coisas, eu vou conseguir desmembrar. Ira e paciência, eu vou desmembrar. Orgulho e humildade, eu vou desmembrar. Tem várias palavras que eu posso conectar aqui e trazer conceitos e sinônimos que me remetem a coisas diferentes, mas que têm o mesmo significado aqui. Tá? Por isso que eu quis trazer eles especificamente, porque eles abraçam bastante o conceito da ferramenta e ajudam vocês a enxergarem. Então, tudo que vocês estão enxergando aqui, que precisa ser olhado, vocês vão ter que anotar. Lembra que eu falei do exercício para casa? Vocês vão ter que anotar, escolher uma ação para fazer em relação a isso, que não dá para abraçar o mundo, escolhe uma de cada vez e coloque em ação. Lembrando, uma negativa para olhar e escolhe uma positiva para ensinar. A negativa você tem que só observar. Meu exemplo. Eu sei que no trânsito eu xingo todo mundo, então é no trânsito que eu vou fazer. Toda vez que eu for pegar meu carro, eu já vou ficar na cabeça que eu tenho que me auto-observar. Não, é quando eu converso com a minha irmã. Eu sempre brigo com ela, então eu vou lá toda vez que eu já vou mirar. Quando eu conversar com minha irmã, na hora que rolar a briga, eu já vou me observar. Ou eu vou... Vocês vão ver, naturalmente. Às vezes você observa depois, aí vai voltando. Aquela escadinha contrária que eu falei com vocês. Eu, no trânsito, eu xingava no trânsito. Eu ficava mal, dias, porque eu xinguei no trânsito. Mal. Isso me consumia por dentro. Aí passou a ser dia, aí passou a ser horas, aí passou a ser minutos, aí passou a ser só no momento. Por quê? Porque eu fui trabalhando. Até eu não xingar mais. Gente, para eu buzinar no trânsito hoje, até se a pessoa está parada no sinal, o sinal abriu, eu ver que ela está no celular, eu não buzino. Às vezes eu dou um toquinho na buzina, mas assim, bebê, como se estivesse cumprimentando a pessoa, só para ela sair do celular. Mas antigamente, o que eu fazia? Dava um buzinadão, assim. Entendeu? Então, assim, você vai se trabalhando. Mas o quê? Observação. Exercício, gente, não tem como a gente não fazer, ter mudanças se a gente não agir. Tudo bem? Querem compartilhar? Fala, Martinha. Você tá rindo aí? Abre seu áudio e fala.
que veio para você quando você estava preenchendo a ferramenta? É a questão da preguiça, que eu tenho procrastinado demais. Quando você nota isso, o que você pode tomar de ação em relação a isso, tipo uma ação pequena, para te ajudar a observar? O que te faz, às vezes, procrastinar ou ficar com a preguiça? O que você tem para fazer que te faz isso? Será que não é nesse momento que você tem que observar e olhar? Conseguiu pensar em algo para agir em relação a isso? Na teoria, sim, eu só não estou agindo. Você tem, Por então, mas o que exemplo, você tem que fazer agora? eu Pode estou falar. fazendo a minha dissertação e estou no final e assim, estou bem desestimulada. Então, assim, eu começo a estudar, só que aí logo, tipo, eu me distraio, aí já começo a fazer outra coisa, não sei o quê. Tipo, aí volto meia hora depois, fico mais 5 minutos e já distraio de novo. É isso. Entendi, entendi. Então, assim, o que você tem que fazer? Na hora que estiver acontecendo isso, você tem que parar e observar que emoção que está vindo, que comportamento que está vindo e remeter isso com alguma coisa. Então, em vez de na hora de ficar brigando, que é o que você está fazendo, você vai só parar e observar. Se observar. Aonde que está essa emoção? Está aqui no meu peito? Está aqui na minha barriga? Que lembrança que isso te remete a alguma lembrança de algum fato? Você está entendendo? O exercício é só se observar. Não tem que dar a solução naquele momento. Porque à medida que você começa se observando, cada hora você vai se aprofundando mais nessa observação e você vai notando esse comportamento. Você está entendendo? E aí, como você está parando para se observar, você traz um lapso de presença. Quando você traz um lapso de presença, a sua frequência cerebral baixa, a sua frequência vibracional sobe e você consegue acessar qual corpo? Mental superior, aonde está a sabedoria. Entendeu por que eu trouxe toda a explicação aqui? Porque na hora que eu venho explicando cada coisa, ela parece que não vai se conectar, né? Agora eu acabei de conectar tudo que eu passei aqui hoje. Você está entendendo? É nesse processo. A autoobservação é te forçar a ter presença. E na presença, esse fluxo se alinha. Frequência cerebral baixa, você entra num flow, a frequência vibracional sobe, te abre um caminho nesses bloqueios para acessar a tríade superior. E o primeiro corpo da tríade superior é o corpo da sabedoria. E aí você busca uma informação, alguma coisa que não estava vindo com clareza. Não, é o que eu estou te falando. Talvez não vai ser de primeira, mas quando você vai exercitando essa autoobservação, esse fluxo vai se alinhando. Uma hora se alinha e vem a informação. Aí você vai se pegar agindo sem saber. Entendeu? Mas não pode desistir, porque nesse meio do caminho aí teve vários xingamentos no trânsito. Você tá entendendo? Teve vários confrontamentos com meu pai. Ainda tem uns. Então, assim, ainda com ele ainda estou no processo. No trânsito está resolvido. Mas, assim, é esse entendimento. E eu fui criando. Qual o mecanismo que veio no trânsito? De eu ter empatia pelas pessoas que estavam fazendo algo comigo, por mais que elas estavam erradas. Eu não sei o que estava passando na cabeça delas. Então, hoje em dia, isso para mim está natural. No passado, eu teria, assim, um exemplo, eu ia dar um exemplo agora, mas é porque você conhece, as meninas não conhecem, né? A Ondina foi atropelada, não sei se você ficou sabendo, minha sogra. Fiquei, eu falei com ela Então, essa semana. mas no passado eu teria xingado o motorista da moto. A primeira coisa que eu falei, veio na minha cabeça, é a situação que eu entendo que o carro pode parar e ele não saber que tem que parar, porque ele não está na faixa, e ele continuar. Ele poderia estar com a cabeça em outro lugar. Entendeu? Então, a primeira coisa que já vem na minha cabeça é hoje isso, mas no quê? Porque eu pratiquei muito para isso vir. Então, hoje, isso veio da onde? Da minha sabedoria. De não supor o negativo da pessoa, supor um positivo para a pessoa. Por mais que possa ser mentira. Mas pelo menos eu estou agindo de boa fé. Entendeu? Beleza, entendi. Alana, quer compartilhar? Alana? Oi, que eu estava tirando do muro. A minha Pode falar. situação mais foi da ira.
Eu trabalho numa sala que são todos os setores da empresa. No caso, eu trabalho no financeiro, então, financeiro, contas a pagar, receber. Aí tem logística, então tem compras. E tem um momento que a zoada, as pessoas começam a falar até de outros assuntos, política, religião, e eu perco a paciência notório. Entendi. E eu preciso realmente entender que ali é normal, né? Vamos dizer assim, eu não consigo. Sim, então, porque olha só, você entra no estado onde você faz o contrário. Sua frequência cerebral acelera, então sua frequência baixa, você bloqueia o coração, e aí você fica só no mental. Seu mental quer o quê? Sobrevivência. E para sobreviver, o quê? Gritar com todo mundo. Cala a boca! A ira. É vir com a ira, tá? Então você está no fluxo contrário. Quando você, para ir para o fluxo correto, o que que você pode fazer? Entender que isso faz parte do processo ali que você tá? Mas nesse entendimento que você já está tendo, é na hora você tem esse entendimento. E você, em vez de querer pensar lá com a mente, de querer gritar, olhar para qual emoção que você está sentindo. Olha para o sentimento e para a emoção que você está sentindo. Porque você vai ver que o sentimento e a emoção são seus, não são das pessoas. Se eles estão sendo ocasionados por esse gatilho interno, o que que precisa fazer? Nem que você saia daquele minuto ali, vá no banheiro e tome umas respirações profundas ali para você poder voltar para o centro. Mas para você se auto-observar. Quanto mais você se auto-observa, de novo, a auto-observação você não vai trazer a solução na hora, mas ela vai te dar um momento de presença, porque a auto-observação faz isso. Quem está presente no momento. O mindfulness, né, que é essa técnica que trouxeram aí do budismo, né, que a parte científica foi comprovar o que a gente já sabia, veio para isso. Ele te traz o quê? Você prestar atenção naquilo que você está fazendo no momento para que você alinhe essa tríade superior e você acesse ela. E aí a coisa fique mais fluida para você, tá? Então, só de ter autoobservação, de você parar e se autoobservar, já vai te ajudar, tá? Nesse mesmo conceito que eu falei com a Marta. Então tá aí o exercício, hein, gente? Tô explicando os exercícios para casa aí para vocês. Diga lá, Cássio. Oi, então eu queria só que tu voltasse para mim no slide anterior, que ali na 1, 2, 3, que eu queria ver qual que é o item 3, que eu coloquei 2,5 também, o 3, Luxúria e luxúria. castidade. Esse eu botei baixo também, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse. Então, a castidade, ela tá muito voltada ao fazer amor. Eu tenho aquela. Pode adotar isso aqui para tudo que dá prazer demais, tá? E tudo que em equilíbrio é saudável, tá? Não leva só pro lado do sexo, não, tá? A luxúria, ela quer trazer isso, mas traz aqui para tudo que leva para aquele prazer imediato, aquele prazer que você vai ficar viciado naquele prazer, que quer aquele momento todo, ou que você tem ganhos com aquele prazer que aquilo te traz naquele momento, tá? E a castidade é o quê? Aquilo que ali você está no amor, você tá fazendo amor, você está na plenitude, você está na paz com você mesmo. É uma coisa fluida, que eleva, tá? A luxúria não, ela rebaixa. Ela é o fazer por excesso, tá? Tá? Cássia? Eu não sei por que ele desativa sozinho o meu microfone, não entendi, mas tudo bem. Tá, vai Esses lá. prazeres imediatos eu poderia associar com, por exemplo, o vício de beber álcool, ou o vício de, sei lá, de qualquer outra coisa. A Sim, vícios sim, de uma maneira geral, que é, por exemplo, assim, hoje eu já dei uma melhorada muito nisso, mas antes, assim, o ano passado, quando eu estava num processo de sofrimento maior, eu usava muito do álcool e às vezes até de algumas drogas para meio que sair um pouco assim, sabe, daquela situação. Hoje eu tô realidade. conseguindo, Sim. para fugir um pouco daquela realidade, porque de uma certa forma aquilo me dava um prazer momentâneo, de uma certa maneira eu saía um pouco do sofrimento, mesmo que com certeza eu estava adoecendo o meu corpo físico, mas eu estava tentando melhorar, acho que o meu corpo emocional. Então, acho que é isso que quer dizer esse item, é isso que tem que melhorar. Sim, exatamente. Olhar, observar o que está trazendo isso. Estou mostrando para vocês aqui que a própria autoobservação
ela não é para você encontrar a solução no momento que você está observando. É porque na hora que você está observando, você vai estar presente. E essa presença, uma hora, ela vai estar clara com a tríade superior, vai vir um insight para você. Aí é você o quê? Continuar se observando para quê? Para ver o que vai vir do coração, para você dar a ordem para sua mente. Tudo bem? Tamires, Outro... quer dividir? eu ia fazer só mais Não, uma pode outra fazer. pergunta. Pode. Então, Pode fazer. voltando, né, sobre a caixinha, né, sobre as crianças que a gente tem mais dificuldade, assim, né, de lidar, eu tenho acompanhado, assim, muitos coaches, assim, eu estou estudando todos os dias, eu tô fazendo um curso agora, aquele da Elaine, o Holococriação, então a gente está na fase de fazer as limpezas, né, dos sentimentos, e eu comecei estudando, né, a lei da atração, e daí eu percebi que a lei da atração ela é só o início para a expansão da consciência. Então, hoje eu estou me Sim. interessando muito mais, né, sobre autoconhecimento e expansão da consciência. E como eu estou estudando muito, mas assim, a todos os dias mesmo, assim, porque realmente é algo que eu gosto de estudar. Eu tinha aquela coisa antes, quando eu estava fazendo o curso, quando eu fiz o curso de enfermagem, eu também tinha muita dificuldade de estudar e de me concentrar. Mas eu consegui observar, é porque, na verdade, eu não gostava da enfermagem. Na verdade, a enfermagem não era meu propósito de vida, não era minha missão. Então, com certeza, eu tinha muito mais dificuldade de me concentrar. Eu achava cansativo. Para mim, estudar era, ai, meu Deus, que saco, eu vou ter que estudar porque tem prova, ou, ai, meu Deus, eu tinha que fazer um esforço para fazer um trabalho, porque na verdade aquilo não estava relacionado com o meu propósito de alma, né? Então daí desde o ano passado que eu descobri, né, meu propósito, que é trabalhar com isso, né, entender as leis universais, e agora a lei da atração ela foi só a porta de entrada. Eu comecei a estudar tanto a lei da atração, me aprofundar tanto que daí eu cheguei na expansão da consciência, né? Então eu descobri que a chave, né, para a gente viver melhor, a chave ela tá no autoconhecimento e na meditação, que a gente se conecta direto, né, com o eu superior, e essa conexão, né, de estar presente, faz com que a gente tenha mais ideias, que o nosso cérebro ele fique mais criativo, nos traga mais clareza para esses assuntos, né? E eu sei também que a gente nasceu, né, com uma programação que a gente vai repetindo, né, os mesmos padrões, assim, né, ao longo dos anos, e até a gente desprogramar essa programação que a gente É o que eu recebeu. falei, ó, no Então, mental inferior e no emocional, os bloqueios. então como eu comecei a estudar bastante, né, o autoconhecimento, eu ouvi alguns coaches falando que tem algumas pessoas que elas são viciadas em sofrimento. E daí eu comecei a pensar que será que de repente eu não tenho essa programação, porque eu vivi tantas situações assim de sofrimento, né, término de relacionamento, a grande frustração de ter feito uma faculdade, ter se dedicado a algo que não era aquilo que eu queria, e tipo, estar trabalhando com algo que não é o que eu gosto, né? Eu tô totalmente ativada no modo sobrevivência, né? E querendo sair desse modo sobrevivência, porque eu sei que eu tenho que acessar aquilo que eu vim fazer, que quando eu acessar o que eu vim fazer, a minha missão, e eu vou sair desse modo de sobrevivência, e os meus sonhos, as coisas que eu desejo, que eu almejo, serão consequência disso. Daí o que eu queria te perguntar, que eu até te perguntei, né? Será que eu não tenho esse padrão, de repente, de sofrer, se eu não estou programada para o sofrimento? Por isso que eu fico Não, porque repetindo? o programa, ele conduz a sua vida até a hora que você toma consciência. Você já tomou consciência, já está meio caminho andado, você está buscando sair desse padrão. Essas pessoas que vivem nesse modo, elas não estão saindo. Tá tudo Mas eu bem para acho que eu vivi a elas. minha vida toda nesse modo, Não, mas Cássia, quase. você está levando muito para dor. Esse tipo de padrão, eu já escutei sobre ele também, às vezes é aquela pessoa que está com a vida ali, que você acha que tem a vida normal. É aquela pessoa que acorda todo dia, vai para o trabalho 8 horas da manhã, bate o ponto dela no trabalho, volta no final do dia. Ela não tem um problema gritante de dinheiro, ela não tem um problema gritante em casa, ela vive uma vida vazia. Ela vive uma vida robotizada, mecânica, você está entendendo? E isso aí é um sofrimento interno que carrega, que não é externalizado, que vive com uma carapaça, que tem um mergulhão de crença aqui, que ela se mostra uma coisa para o mundo e ela é outra. Então ela traz esse sofrimento interno muito deixando o automático guiar. E os pequenos lapsos de consciência que a pessoa tem, ela sofre, tá? É isso que quer dizer. Então esse tipo de pessoa que às vezes você vê, que você olha para ela e fala assim, ah, essa aí é mediana.
É normal, tá? A vida dela é boa. Olha lá, tá sempre com a família lá, que não sei o que, dando a volta. E às vezes ela tá nesse modo, porque ela não teve consciência ainda de sair. Você já teve a consciência. Então, assim, você não tá nesse modo, tá? Porque você já teve a consciência de querer buscar. Então, agora você está se deparando com as sombras, com os problemas. Então, você está se deparando com ele. Essa pessoa olha para a sombra e foge. Ela não quer. Porque a gente só corrige a sombra integrando ela na luz. Não tem outra solução. Para integrar ela na luz, tem que carregar ela, você tem que dar de cara com ela. Não é afastar, igual muita gente faz. Essas pessoas que vivem nesse sofrimento afastam, tá? Só para você entender. Tá me escutando? Tô ouvindo. Tá. E sobre isso, assim, né, em função de eu estar estudando muito sobre isso e entender os bloqueadores, né, da nossa prosperidade, que é não julgar as pessoas, não falar mal da vida do outro, não reclamar, por exemplo, isso fez com que eu meio que me afastasse, sabe, um pouco das pessoas, porque o círculo de amizade que eu sempre frequentei a minha vida toda, o padrão era realmente ou se reunir para fazer fofoca, ou para reclamar da vida, ou para reclamar dos preços, ou para reclamar do governo. E essas pessoas que são as mais próximas de mim, elas vivem com esse padrão, assim, porque a vida toda, né, reclamando, não sabia o quanto isso era prejudicial para nossa vida. E hoje eu tenho consciência do quanto isso é prejudicial para nossa vida. Então, para eu não me prejudicar, eu acabei me afastando das pessoas porque eu não quero estar naquela vibração ali, porque se tu tá naquela roda de amigos, imagina, está todo mundo reclamando, tu vai ficar ali parada, tipo, vai falar o quê, né? Se tá todo mundo reclamando, ou tá todo mundo julgando a vida do outro. Eu não gosto mais de julgar. Eu antes eu julgava, eu era uma julgadora, né? Mas eu não quero mais julgar a vida dos outros, eu quero só cuidar da minha vida. E isso fez eu me afastar um pouco das pessoas para mim poder crescer e evoluir espiritualmente. Mas eu fico procurando, assim, como é que eu vou fazer para mim ser feliz sozinha, porque, tipo, se eu sei que se eu me aproximar de outras pessoas, eu não quero entrar naquele padrão de vibração, daí eu acabo meio que me isolando para estudar. E eu, cara, mas onde é que está, como é que, aonde dentro de mim, assim, todos os dias quando eu medito, que eu faço as tuas meditações e faço outras também, cara, onde é que está esse amor pleno que eu tanto estou buscando que eu não posso Calma. ficar Olha conseguindo? só. Aí dentro de você, e na hora que a sua frequência, ela vai atrair frequência. Você acaba entrando em meio, você já está entrando nesse meio. Na hora que você faz um curso, você já está no meio de pessoas. Às vezes é online, mas você já faz um contato. Aqui já tem algumas pessoas, as pessoas que você segue. Uma hora você vai presencialmente no lugar, você vai encontrar pessoas. Você vai atrair esse tipo de pessoas. Isso é natural, tá? Sua frequência se mantendo elevada, você vai vibrar e vai atrair esse tipo de pessoa e essas outras vão se afastar, tá? Naturalmente se afastam também. Então fique calma, que seu momento vai chegar, tá bom? Deixa eu só ver se a Tamires tem alguma coisa para falar aqui, que eu ainda tenho que passar um videozinho Tá. rápido para vocês aqui. Tamires. Acho que tá no mudo. Aí, não. Tá no mudo, Tamires. Não tá desativando, não. Tá me ouvindo? Agora sim. Vai lá. Ah, tá. Na hora que você estava fazendo o exercício, né, falando, eu tava. Aí depois eu prestei mais atenção. Eu tava vendo a questão da ira, que, tipo assim, eu tô no mercado, aí a fila tá grande, ou, enfim. Ou tem aquelas pessoas que botam o carrinho na frente e vai fazer alguma coisa. Eu fico com tanta raiva, mas tanta raiva, aí depois eu respiro e penso comigo mesmo, né? Tipo, eu não tenho culpa da pessoa ter deixado o carrinho no meio do caminho, né? Mas não posso mudar, né, a percepção daquela pessoa, né? Então, é isso A que mesma você tem que questão é notar no aquilo que tá trânsito, por vindo para exemplo. Eu tô você e no olhar. Sim. Eu tô no Uber, aí o pessoal na frente buzinando e o sinal fechado, ou acontecer alguma coisa, ou algum acidente, alguma coisa assim. Eu falei, gente, para que o pessoal fica buzinando se não tem como andar? Sabe? Passa por cima ou alguma coisa. Eu falei, aí eu fico pensando, eu tenho que respirar, porque assim, não é questão minha, né? Então. Sim.
necessidade de alguém não atendida que não tem o que fazer, mas você tem que ver que emoção dentro de você tá te ocasionando essa Sim, vontade de falar, de xingar, de ter uma ira ali, entendeu? É isso. sim. Eu quero mostrar para vocês aqui só um videozinho rápido que vai falar de crença, tá? Até é motivacional, vocês já podem ter assistido, mas eu acho legal compartilhar com vocês aqui, tá? Eu gosto de passar esse vídeo aqui sempre. Então, vamos lá. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade. Me faz crescer. E aí? Se ela levasse fé nas crenças que falaram com ela, né? Nossa Senhora. Rompeu todas as barreiras do impossível. E várias, né? 6 vezes aí com os filhos, várias vezes aí com outras situações. Então, assim, é um vídeo. Eu me emociono toda vez que eu assisto. Acho que é um grande motivador.
Porque às vezes a gente fica reclamando de alguns bloqueios que a gente tem que são tão insignificantes perto desse, né? Então, assim, até para dar força pra gente, pegar esse que eu passei de exercício para vocês aí, para vocês fazerem. Sugiro partir para amanhã já, pegar, se tiver a oportunidade de fazer, quanto mais a gente coloca em prática essas coisas, é mais rápido. E, gente, isso aqui que eu passei para vocês, eu passo para cliente que me paga aí para fazer mentoria, para fazer sessão comigo, e funciona. Eu tenho relatos, se quiser eu pego no WhatsApp que mando para vocês depois aqui vários depoimentos que eles me mandam, falando como é que tá vindo as coisas, como é que estão vindo os insights, eu acompanho. E deixo aqui bem aberto para vocês. Eu brinquei que ia deixar uma caixinha lá no Instagram, mas não precisa ser em caixinha, tá? Pode me mandar mensagem aí por lá, quem tem meu contato aí. Acho que meu contato nem é difícil conseguir, acho que tem até lá no Instagram também, fica lá. Pode mandar, assim, para tirar dúvida, para falar de insight que teve, de coisa que teve, que eu tenho muito prazer em ajudar. Porque é isso que eu acho que move a gente, criar essa corrente de movimento. Se vocês puderem passar isso para alguém, da forma que vocês forem passar, já vai estar contribuindo com outra pessoa. O que eu pedi para vocês fazerem aqui? Negativo, se auto-observar. E positivo, fazer o quê? Ensinar. Então, se vocês ensinarem o positivo de vocês aqui, já está ótimo, já está multiplicando. Entendeu? E levar isso para frente é sempre muito bom. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje aqui. Finalizando, Eu tive deixa eu pólio. só dar um pause aqui, passar aqui. Gratidão por vocês terem paciência. Foi quase 2 horas aqui, que a gente atrasou um pouquinho para começar, mas deu quase 2 horas. Que acaba que eu vou falando demais, abrir para vocês falarem também. Se tivesse muita gente, não ia dar, né? Creio eu que até algumas pessoas se embolaram com o negócio do e-mail lá, mas aí foi um vacilo meu de estar o link errado. Não sei por quê, porque eu copiei. Eu não sei de onde que surgiu o link que foi nos e-mails lá, mas acontece. E aí, cenas dos próximos capítulos aí. Vou pensar aí numa próxima aula aí para dar aí. Vamos ver se eu dou uma aula por mês para motivar vocês estarem participando aí. A gente mobiliza mais pessoas para participar também, tá bom? Aí, gratidão pela presença de vocês. Queria que vocês dessem uma palavra final aí. O que vocês acharam? Como é que foi? Cada um aí que quiser compartilhar. Digam, meninas. Abra o áudio e fale. Pode abrir todo mundo ao mesmo tempo. Eu amei a agradeço. aula. Pode falar, gente. Fala aí. Foi ótimo. Eu cheguei um pouco atrasada, mas assim, vou fazer, vou me comprometer, porque eu quero melhorar, né? Evoluir mesmo. E só tenho que agradecer mesmo por essa oportunidade Alana, de ter dado essa. amanhã eu vou subir no YouTube, tá? Aí eu boto o link lá no Instagram. Fica o link lá para Pronto. acessar. Amanhã eu subo, aí você pega o iniciozinho lá, se precisar assistir o início. Vai tá vou querer, gravado então. lá. Tá Tá bom, então. bom? Obrigada, viu? Obrigado a vocês aí. Eu também amei a aula, quero agradecer, gratidão. Estou sempre acompanhando ali os vídeos, né? Eu tô bem aberta aí ao universo para aprender, para evoluir. Só quero perdoar todo mundo, me livrar de todas essas sombras, porque o que passou, passou, e agora a gente só quer ser feliz e vibrar no amor, na alegria, na esperança. É isso que eu desejo para todo mundo. É isso aí. Gratidão. Beleza, então. Obrigado aí. Martinha, Tamires, quer falar alguma coisa? Eu também agradeço por compartilhar, né, com todo mundo que esteve aqui. E a hora que a Cássia falou sobre viver na dor, assim, e eu acho que se era um padrão, não foi padrão que ela falou, né? Foi... O que foi que ela falou? De permanecer, assim, em situações de dor. E eu acabei me identificando bastante com o relato dela, assim, e me pôs a pensar. Então, eu acho importante, assim, essa troca e ver que também que outras pessoas também têm porquês, assim, na vida. E eu acho isso bacana, assim, a gente saber que não está sozinha. Show de bola. Beleza, então. Meninas, então boa noite para vocês aí. Gratidão aí por acompanhar. Agradeço por terem gostado da aula e terem dado um feedback positivo. Aqui em Isso Portugal me motiva a continuar aí. Martinha, você tá tarde aí. Já então vamos lá. Capengando aqui. Bom descanso então. Tchau, tchau. Gratidão, até mais.